Muito bem, nação, vamos para as últimas informações do Flamengo. O Flamengo realizou treino hoje no Ninho do Urubu e começa a esboçar o time para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Tem aí os comentaristas também analisando sobre a fase de grupos do Flamengo na Libertadores da América. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu comentário embaixo, seu palpite já para a final do Campeonato Carioca e também escrevesse o que você achou do sorteio da fase de grupos da Libertadores, o que você achou do grupo do Flamengo. Escreva nos comentários, já chega deixando o like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui sempre tem as notícias do Flamengo, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Essa sua flâmula do Racing vai fazer você falar com o coração ou com a razão aqui para analisar? Não, sempre com a razão, porque é um bom time, viu, Rizek? É claro que é muito complicado enfrentar o Flamengo, mas também era muito difícil para o Racing enfrentar o Flamengo em 2020, com o Flamengo campeão de Libertadores, sendo que decidido no Maracanã, e o Racing conseguiu, que até hoje eles dizem, como um maracanaço, assim, né, eliminar o Flamengo nos pênaltis. Bom, o grupo A, que é o grupo do Flamengo e do Racing, está na sua tela com a pergunta: grupo da morte ou da sorte para o Flamengo, no caso, né? Então, Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Vou trazer algumas informações desse grupo. O Racing é treinado por Fernando Gago. Tem como destaque um jogador que está na mira de clubes brasileiros. O Botafogo tem interesse nesse jogador, que é o Matias Rojas. Ele é paraguaio. O Alcas é estreante na Libertadores, ele garantiu vaga ao ser campeão equatoriano, joga em Quito. E o Nublense é estreante na Libertadores, ele garantiu vaga ao ser campeão da Copa do Chile. Como o Racing é um clube super conhecido, campeão mundial inclusive, embora nos anos 60 é um campeão mundial, já começo te perguntando, Léo, o que você conta pra gente do Alcas e do Nublense, já que não são clubes que a gente está habituado a ver jogar? Quais são os perigos que Nublense e Alcas podem oferecer aos times mais tradicionais, os campeões de Libertadores, Racing e Flamengo? Eu até queria surpreender vocês todos aqui, dizendo que eles têm um grande jogador, alguma coisa, mas infelizmente eu não posso sair da mesmice. Não são clubes tradicionais, apesar no cenário internacional, né? O Alcas é um clube tradicionalíssimo no Equador, é um dos clubes mais antigos do Equador, inclusive lá é tido como o ídolo, porque ele foi talvez o primeiro clube grande do Equador mesmo, né? E o Alcas, ele é um clube que ele surgiu por conta de uma refinaria de petróleo, por causa de uma rede de petróleo muito, muito conhecida, né? Inclusive as cores que ele usa, a gente já lembra ali de uma das refinarias de petróleo mais conhecidas. Só que o Alcas, ele foi campeão equatoriano pela primeira vez depois de 77 anos e por isso conseguiu se classificar para a Libertadores, né? Então o Alcas, ele perdeu recentemente a Supercopa do Equador para o Independiente del Valle no começo desse ano. Ele tem um trabalho que é do César Farias, talvez seja a pessoa mais conhecida desse clube, né? O treinador venezuelano, treinador de seleção, inclusive, o César Farias é a principal figura desse time. E tem uma história curiosa, porque Alcas é uma tribo indígena, uma etnia indígena que habita a Amazônia equatoriana. E chegou até a ser, às vezes, um termo pejorativo. Se dizia Alcas como alguém que era selvagem. Mas o Alcas, ele acabou assumindo esse papel, esse estereótipo, e leva com muito orgulho o mote, né, de ser esse time do povo indígena, o Alcas, então, equatoriano. Não tem tradição, é a primeira Libertadores, conquistou o primeiro campeonato equatoriano depois de 77 anos, não tem uma tradição internacional, apesar de ser conhecido no Equador. Já o Nublense, que também faz a sua estreia, ganhou uma Copa Chile jogando contra o Colo-Colo, mas também é um franco atirador. Não dá para dizer que o Nublense vai fazer jogos difíceis nem contra Flamengo e nem contra Racing. Eu acho que para o Flamengo ficou de bom tamanho um grupo que vai botar mano a mano ali com o Racing. Né? Então, pro Léo, o grupo da sorte, alguém diverge? Alguém? Grupo da sorte. Grupo da sorte pro Flamengo? Sobre o Alcas, o goleiro da seleção do Equador é do Alcas, o Galindes, que foi o goleiro na Copa. Tá no elenco. E é um jogador importante de seleção. E eles contrataram o Rômulo Otero, que foi do Corinthians e foi do Atlético. Isso é coisa de 2 dias atrás. Então, um cara que vai ser integrado agora, que já tinha trabalhado com o César Ramírez na seleção da Venezuela. E o Tim até chamou atenção mais cedo no Redação, e é fato. O César Ramírez é um bom montador de defesas contra times brasileiros. Em alguns momentos, o Brasil teve dificuldade para enfrentar a Bolívia dele, foi treinador da seleção boliviana. Então pode ser que seja um time que saiba se defender bem. Isso.
César Farias, eu falei Ramírez. Falou. César é o Tigre Ramírez, o flamenguista não vai querer lembrar. Mas o César Farias é um cara que tem esse costume de enfrentar o futebol brasileiro no ambiente de seleções. E eu acho que pode tentar emular isso nos jogos contra o Flamengo. Não sei se em casa, ele vai tentar talvez jogar, dar um recado pro seu torcedor. De forma superficial, mas eu acho que e pode ser uma estratégia. Né? E entrando dentro dessa lógica, é um grupo da sorte, mas a prática ela é muito diferente, né? Claro. Ontem eu tive a oportunidade, não mudando de assunto, mas fazer França e Irlanda, e a estratégia da Irlanda de você ficar atrás dificulta muito. Então, assim, às vezes uma competição que você vai enfrentar times de grande porte, de tradição, os jogadores preferem, porque automaticamente esse time também quer jogo. Os times de menor que estão estreando numa Libertadores, né, enfrentando um Flamengo, automaticamente fecha a casinha, bloquinho baixo, dificulta, bota pressão emocional no adversário, mas por tradição, olhando o histórico, Flamengo e Racing. Eu curti o prognóstico da Renata, porque os 6 times brasileiros da fase de grupos se veem na obrigação de passar. Pela qualidade técnica, pela grandeza, eles começam a competição achando, eu tenho que passar de fase. No entanto, estatisticamente, um sempre fica pelo caminho. Acho que não será o Flamengo, porque o Flamengo é muito superior a todos do grupo. Não será o Flamengo, já adianto. Mas estou com a Renata, de que acredito, não sei qual, acredito que um dança. Não sei qual, mas acredito também que um dança. Bom, só para reiterar aqui que obviamente está falando de tudo na teoria, né? Claro. Tudo pode acontecer dentro de campo, mas eu acho que hoje, na teoria, o favoritismo da Libertadores é brasileiro, até pelo que a gente tem visto do contexto do... E o do Flamengo é muito grande nesse grupo. Exatamente. E o que eu ia dizer, até pegando uma coisa que o Pedrinho disse no começo, Libertadores é uma coisa que você tem que disputar sempre para poder ganhar, para poder chegar em final, porque é uma competição muito peculiar. As viagens são difíceis, né? O cenário que cada estádio propõe é difícil, são campos muito diferentes, às vezes a torcida uma pressão muito grande. É muita coisa que você tem que se adaptar, de contextos distintos de cada equipe, que muitas vezes não tem tradição, mas tem alguma coisa ali que vai dificultar teu jogo. Então eu acho que o fato de ter 2 estreantes no grupo é benéfico para o Flamengo, porque são 2 equipes que nunca disputaram essa competição. Então elas não sabem o que as espera, né? Obviamente assistem a competição, mas não tem essa cancha. E eu acho que isso fez diferença, por exemplo, para Flamengo e Palmeiras terem esse domínio absoluto nos últimos anos, sempre chegando em semifinal, em final. O Flamengo ficou mais de 30 anos sem chegar numa semifinal de Libertadores. E quando volta, né, a esse cenário de protagonismo na competição, não sai mais. Então, eu acho que é óbvio que tem poderio financeiro, tem elenco forte, mas tem também saber disputar a competição, saber jogar fora de casa, saber jogar dentro de casa, aproveitar as vantagens. Então, eu acho que o fato de ter 2 times estreantes é benéfico também para o Flamengo. Aliás, são 7 brasileiros espalhados em 6 grupos nessa primeira fase da Libertadores. Vamos ouvir o que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que estava ontem no Paraguai durante o sorteio, falou sobre a chave que o time dele vai enfrentar na Libertadores da América. Eu acho que o grupo não é ruim. O único fato que dá desconforto aí é como a gente vai ter que sair entre as 2 finais do estadual. A gente vai ter que ir no Equador. E aí é um jogo que sempre na altitude, 6 horas de viagem. Enfim, mas eu acho que o Flamengo não pode reclamar. E impressionante como nesses últimos 4 anos, aí pelo menos essas últimas 4 Libertadores, como a gente jogou no Equador. A gente caía em fase de grupo, depois ia para o sorteio, caía no sorteio, no mata-mata, enfim. Tomara que, agora a última vez que a gente também foi campeão, a gente passou pelo Equador. Eu acho que a grande pegadinha do Flamengo nessa primeira rodada é a final do estadual. Porque se o Flamengo tivesse desempenhado bem nos títulos que ele perdeu, tivesse ganhado a Supercopa, tivesse pelo menos ido à final do Mundial, tivesse vencido a Recopa contra o Del Valle, o estadual não teria um peso que tem nesse momento. Então, assim, com o Vitor Pereira sob desconfiança, o time sob desconfiança, duvido que o Flamengo se dê ao luxo de abrir mão do primeiro jogo e entrar com o time em reserva. Fosse num outro cenário, acredito que seria provável o Flamengo jogar com reservas a primeira final contra o Fluminense por causa da viagem a Quito.
Só que a final do estadual ganhou um peso para o Flamengo que ele não tinha quando começou a temporada. Não sei se vocês concordam. Apesar do Flamengo, e o Flamengo, a maioria dos times, virem de uma pausinha aí de alguns dias sem jogo, que eu acho que deu para dosar um pouco, equilibrar fisicamente os jogadores. Eu acho que ainda pode haver alguns jogadores poupados, Rizek. Talvez não o time inteiro. No estadual, não na Libertadores. No estadual, ou até na Libertadores, dependendo da condição física. Às vezes um jogador saiu do primeiro jogo do estadual numa condição abaixo, e você segura ele no jogo lá no Equador para você não correr o risco. Vou te falar um negócio. O Vitor Pereira, no ano passado, eu acho que ele aprendeu uma lição na Libertadores. Ele fez isso. Ele poupou na primeira fase em alguns jogos. Ele poupou dirigindo o Corinthians contra o Cali, fora de casa, contra o Always Red em casa na última rodada e quase foi eliminado na fase de grupos. Acho que ele pagou, eu acho que ele ligou um alerta de que a Libertadores é complicada e que ele não pode se dar o luxo de poupar. Acho, né? Mas de repente é melhor você tirar o cara do primeiro jogo e não correr o risco de perder para a sequência. A situação dele é de uma decisão bem difícil, porque ele pega um time onde tem, nos últimos anos, para mim, é o time que mais tira o conforto do Flamengo, que é o Fluminense. E o Fluminense tem um jogo envolvente, com muitas finalizações, então o primeiro jogo pode ser primordial. E se ele não vai bem nesse primeiro jogo, ele cria uma responsabilidade enorme. Só que assim, eu acredito mais em rodagem na Libertadores. Exatamente. Eu acho que nos 2 jogos da final ele vai tentar usar quem ele tiver para ganhar. Na Libertadores, em Quito, André, eu acho que ele ficou sem opção, ele vai ter que ir com força máxima, cara. Não, te sendo bem sincero, eu acho que esse de fora aqui, a gente sempre fala isso, né? De fora é muito mais fácil, a gente não está no dia a dia. De fora, dentro de uma lógica, eu iria na pancada nos 3 jogos. É o que eu tô dizendo. Titular no primeiro, titular na Libertadores e titular no segundo. Quem é titular também do Flamengo hoje? Sim. A variação, todo jogo tem uma novidade. Gabigol é titular. Pedro, eu sempre fui a favor de poupar o atleta, não por uma questão coletiva. Para mim sempre foi um feedback individual, né, da fisiologia e do próprio atleta. Tá legal, não tá, então segura isso. Vou poupar todo mundo. É um critério que eu sempre adotei, né? Então, assim, eu agora, olhando de fora, a perspectiva do Vitor, de forma individual, ele tem que ir com força máxima nos 3 jogos, com o que ele tem de melhor à disposição. No primeiro jogo contra o Fluminense, Libertadores e o primeiro... Eu acho que ele fará isso. Mas eu acho, Rizek, que até pegando o que você falou, ainda é o início do trabalho dele e ele varia muito as escalações. Ele, na verdade, no Corinthians ele fazia muito também estrategicamente de acordo com o adversário, né? Às vezes escalava, vou escalar o Piton de ala esquerdo, porque eu quero ter o Fábio Santos na defesa e quero fazer uma linha de 5. Ele tinha as suas, cada escalação de um jogo específico tinha uma surpresinha, justamente pensando nessa estratégia. Então, o que eu acho que ele vai fazer é pensar estrategicamente cada jogo. Então, assim, em Quito ele vai entender qual é o melhor time para competir em Quito. Eu acho que essa é a característica dele. Não necessariamente pensando em poupar, mas pensando assim, o que vai conseguir me dar a melhor resposta diante desse adversário. E aí, só adicionando um ponto, né, que já que a gente está analisando o grupo, eu acho que dependendo do resultado dessa final de estadual, isso pode ter um impacto na campanha do Flamengo na Libertadores, porque vai depender do quão balançado o contexto vai ficar. Não estou nem falando de treinador, estou falando de, assim, peso do ambiente. Assim. O Vitor, ele usa essa estratégia. Eu só não sei se o Flamengo está nesse estágio de poder variar escalações, informações e modelo de jogo de acordo com seus adversários. Eu acho que o Flamengo precisava padronizar um jogo e dentro desse jogo criar algumas variações. Mas é característica do Vitor isso. E quase pagou um preço altíssimo na fase de grupos ano passado. Eu só não sei se ele tem padrão para isso. Que ele não foi eliminado na fase de grupos ano passado. Porque uma coisa, André, o modelo está fixo na cabeça dos atletas e você variar ali as peças e fazer alguns ajustes. O Flamengo não tem um modelo definido. Eu diria que ele aprendeu uma lição a duras penas na Libertadores do ano passado, mas a gente só vai saber quando sair a escalação para esses jogos. Vamos ao grupo B agora. Ô Pedro, então aqui, segundo pelo menos o nosso gabarito, não tem erro não, tá? O Flamengo já avança e avança com uma das melhores campanhas aí da fase de grupos da competição, tá bom? Avisa a turma aí. Tudo bem, Bruno? Mari, o pessoal vai ficar animado demais se isso acontecer. Você acha que assinariam na hora aqui sem problema nenhum? Porque o início de ano complicadíssimo que o Flamengo teve, tá tendo até agora, né? Um início de ano complicado com, enfim, essas 3 derrotas aí nas taças que se propôs a conquistar. Em uma delas o Mundial nem chegou à final. E tem essa 4ª possibilidade agora com o Campeonato Carioca. A Libertadores está no radar ali para frente.
O primeiro radar é o Campeonato Carioca nesse momento, porque o jogo já é sábado, 20h30, Maracanã, e é um adversário de Libertadores, o Fluminense, então é um adversário muito importante. Como a gente falava na minha primeira participação no treinamento pela manhã aqui, o Gabigol foi a campo, reequilíbrio muscular finalizado, então está fazendo um trabalho mais específico ali no gramado já com o Varela, provavelmente já vai em breve treinar com o grupo, não preocupa tanto assim para essa partida contra o Fluminense. O que preocupa bastante é o Arrascaeta com a sua lesão na coxa esquerda, ele é dúvida para o clássico contra o Fluminense. Terça-feira ainda nem treinou, nem passou para a transição, como a gente fala, alguns trabalhos em campo. Então fica bem difícil, cada vez mais difícil a participação do Arrascaeta nesse primeiro Fla-Flu. Projetando, tem o Fla-Flu nesse sábado, né? Porque foi marcado ali, porque não sabia ainda quando os times iriam jogar. O Fluminense é fora de casa, o Flamengo também. O Flamengo embarca na segunda-feira para Quito, altitude, volta, já esteve lá esse ano contra o Independente Del Valle, enfrenta o Alcas na quarta-feira e aí no domingo tem a finalíssima do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Uns jogos aí que vão dizer bastante sobre o Vitor Pereira também, né, Bruno? O Vitor Pereira teve um momentinho de descanso, 2 semanas para preparar bem a equipe, mas tem 3 jogos pela frente aí que vão dizer muito. 2 Fla-Flus decisivos e uma altitude com estreia na Libertadores no meio deles. Quem diria? Então tá aí, nação. Tá aí os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca e também para a partida estreia da Libertadores da América. Deixa o seu palpite aí nos comentários, se inscreva no canal, porque sempre a gente vai trazendo notícias para vocês. É isso daí e a gente se vê no próximo vídeo.